Olá, irmãos. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês para estudar um pouquinho mais no quadro Lições para a Vida Cristã. Nessa oportunidade, mais uma vez, estamos aqui com a irmã Raquel. Boa noite a todos os irmãos. É um prazer, uma alegria estar aqui de novo. Agradeço muito a Deus a oportunidade e vamos estudar a palavra do Senhor. Nessa oportunidade, vamos estudar uma lição muito linda, né? Que fala da cura dos endemoniados gadarenos. Mas antes de começarmos essa lição, eu queria mandar um abraço a todos vocês que estão assistindo, né? Essa semana não temos abraço especial, mas todos vocês que estão assistindo, eu quero mandar um abraço para vocês. E antes de mais nada, vamos fazer uma oração? Pai nosso que estás nos céus, estamos na sua presença, Senhor, para lhe pedir que o Senhor venha nos conceder o seu Santo Espírito, para que nós possamos falar não de nós mesmos, mas só de Ti, que nossas palavras possam atingir o coração daqueles que estão buscando, aqueles que estão assistindo esse vídeo, Pai, possam sair daqui mais cheios do que quando entraram. Que o Senhor possa abençoar todos os que estão vendo esse vídeo, aqueles que também não estão vendo, Senhor. O Senhor toque no coração deles para que eles possam sentir o desejo. Abençoe todos os seus filhos e perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Essa semana, dando continuidade à nossa sequência de lições, como já disse, o título é Cura de um endemoniado gadareno, que tem por verso áureo: E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Muito interessante, né? Porque quando Jesus se aproxima, eles fazem um pedido, né? Peço que não me atormentes. Mas esse pedido não é deles, né? É os demônios que tomaram posse deles e falaram isso na boca deles. Então, quando uma pessoa está possessa, ela não revela a vontade dela, mas Satanás usa ela. Nós vemos que, por mais que no interior ele tenha desejo, né, quando ele está possesso, quem tem o controle e o domínio é Satanás. E para contextualizar, né, quem não viu a lição passada, foi a lição do mar tempestuoso, né, a travessia do mar. E então eles atravessam esse mar e na manhã seguinte chegam à praia de Genezaré. Eles acabam de passar por uma tempestade, chegam na praia de Genezaré e logo ali quando eles chegam nessa praia, né, desce Jesus, os discípulos cansados da noite, né? Jesus dormiu, mas os discípulos com medo, todos, né, e angustiados, E agora não eles dormiram, né? se Então estão deparam- cansados. se deparam com uma situação ainda pior, né? Diz que mais apavorante do que a própria tempestade no mar. Porque quando eles chegam ali, eles estão andando, avançando, e num momento surge de um lugar oculto, onde eles não estavam vendo, né? Surge dois endemoniados, eles estavam assim de uma forma que trazia pavor às pessoas que viam. E os discípulos se apavoraram, ficaram com mais medo do que na própria tempestade, né? E fugiram aterrorizados. Diz na nota, né, que eles pareciam bichos mesmo, né? Cabelo grande, todo cortado, os endemoniados, com correntes que eles haviam fugido da prisão, né? Com os olhos loucos, espumando. Então, assim, pareciam dois bichos mesmo. E veio correndo para cima deles e diz que os discípulos correram, foi embora. E nem se deu conta que Jesus tinha ficado. E quando eles correram, parou, certo ponto eles pararam, começaram a olhar um para o outro e viram que Jesus não estava lá. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Todo mundo saiu correndo e o mestre ficou para trás. Então eles decidem voltar. Voltar. Por que o mestre não veio? Nós, aqueles monstros, vieram correndo atrás de nós saímos correndo e o mestre ficou. Então quando eles voltam, eles se deparam com uma cena. Uma cena que chamou muita atenção, né? Porque eles estavam calmos diante de Jesus, né? Porque quando eles avançaram, os discípulos fugiram e Jesus levantou a mão e eles não puderam mais avançar, porque Satanás ficou restringido, aqueles demônios ficou restringido. Jesus, que já tinha vencido as enfermidades, em outras batalhas vencido a Satanás, e também as enfermidades e a própria morte, agora se depara com dois homens endemoniados, com vários demônios. E eles também não podem resistir a Jesus. Jesus levanta a mão e eles ficam ali, parados. E o interessante dessa nota, né, que é um pedaço do verso áureo, que os demônios que estavam possuindo esses gadarenos, no final eles dizem: peço-te que não me atormentes.
né? Mas Jesus, em nenhum momento diz que Jesus foi ali para atormentar eles. Em nenhum momento Jesus fala ou dá a entender que ele vai até aquele lugar porque ele sabe que tem 2 demônios lá para atormentar eles. Então Jesus não diz nada, ele só chega, desce do barco, vai até a praia, os demônios vêm correndo até eles, né? E os discípulos saem correndo e Jesus fica parado, sem dizer nada. Só levanta a mão e os demônios dizem: peço que não me atormentes. Por quê? Porque eles sabem que ali há poder. Ali Jesus tem o poder para expulsar eles daqueles gadarenos. Eles sabem que Jesus vai agir. Porque ali quando Jesus ergue a mão, eles ficam furiosos, rangendo os dentes, mas não podem avançar, são impedidos. Tem um poder que impede eles de avançar. E esse é o poder de Jesus, é o poder de Deus ali que impede eles de avançar. Eles sabem, aqueles demônios sabem que quando o ser humano clama de todo o coração para Jesus, Jesus ajuda. E eles sabem que aqueles gadarenos estavam angustiados, eles estavam querendo ajuda. E eles sabem que diante disso Jesus não vai ficar quieto. Então eles já falam antes de Jesus falar qualquer coisa: peço que não me atormentes. E Jesus, a primeira coisa que diz é: qual é o seu nome? Como vocês se chamam? Pergunta para eles, né? Então eles respondem: nosso nome é Legião, porque somos muitos. Então ali eles se identificam, né, quem está dominando aqueles 2 pobres homens. Mas nessa situação de conflito, os pobres homens percebem que tem alguém que tem poder de sujeitar aqueles demônios que os atormentavam. Porque eles não sabiam, não tinham a luz de saber que alguém poderia sujeitar. Mas ali, diante desse conflito dos demônios, e Jesus contendo a fúria deles, eles percebem que tem alguém que pode libertar eles. E então eles já dizem que o nome dele, né? Jesus pergunta qual é o nome, eles já dizem: nosso nome é Legião. E logo em seguida eles já emendam, né? Nós podemos ir para aqueles porcos, então, para aquela manada de porcos, então, porque eles sabiam que Jesus ia agir ali, né? Então eles já respondem o nome e já pedem para Jesus se eles poderiam ir para os porcos, né? E Jesus então consente, diz para eles que eles podem ir para os porcos. E na mesma hora eles saem, né? Subitamente eles saem dos gadarenos e possuem os porcos. E diz que subitamente o pânico tomou conta daqueles porcos. E eles se precipitaram para o precipício, né? E pularam do precipício. O interessante, por que os demônios fizeram isso? Possuíram os porcos e matou os porcos. Para suscitar revolta, né? Para suscitar a revolta do povo. Porque Satanás, ele sempre faz isso. Quando Jesus chega em um lugar, ele tenta preparar uma ocasião para jogar o povo contra Jesus, para tirar a influência. E ele faz isso com os servos também de Deus. Quando eles chegam para fazer um trabalho no lugar, Satanás prepara o terreno para levantar uma contraofensiva. E é isso que ele sempre faz. Mas quando as pessoas, quando a alma clama a Jesus, mesmo que a voz não sai, Jesus ouve o grito do coração. Nós vamos ver mais pro final, né? Por que aqueles demônios possuíam os porcos? É como você disse, né? Já foi pensado. Então Satanás, ele não dá um passo a esmo. Tudo que ele faz é pensado. Ele pensa e age. Ele quis tirar a influência de Jesus naquele lugar e nós vamos ver que deu certo. Mas continuando aqui na história, né? Diz que quando saiu os demônios daqueles homens, o que eles fez? Adoraram a Jesus, né? Ali, um pouquinho antes dos demônios saírem, quando eles percebem o poder que Jesus tem, eles se jogam aos pés de Jesus e adoram a Jesus. Então, nesse momento, eles não podem falar, porque os demônios falam através da boca deles. Mas nesse momento, Jesus vê o grito da alma deles, né, pedindo socorro. E aí os demônios, já percebendo o que vai acontecer, já grita isso, né? Jesus, filho de Deus, né? O que nós temos contigo? Mas já pede autorização. Nós pode ir para os porcos? Não me mande para longe daqui, né? Então pede para ir até os porcos. O interessante é que na hora que os demônios saíram, mudou a fisionomia daqueles homens, né? Você vê que quando o ser humano ele está possuído ou sendo usado por Satanás, ele muda até a fisionomia. Não só o pensamento, não só as atitudes, mas a sua fisionomia, o seu físico muda, né? E nós vemos que imediatamente quando aqueles demônios saem daqueles gadarenos, a fisionomia deles muda. O olho muda, né? Volta o brilho no olho, aquele olho opaco, aquele olho de loucura, volta o brilho nos olhos deles. Então assim, nós vemos que o milagre de Jesus não é só
pouca coisa. É um milagre que muda a mente, muda caráter, muda o físico, muda você por inteiro. Sim, você se torna verdadeiramente outra pessoa. Uma nova criatura, Uma verdadeiramente. nova criatura. E longe dali, né, um pouco distante, ali nas montanhas, alguém presenciou essa cena. E quem que presenciou essa cena? Os homens que pastoreavam os porcos, Os né? cuidadores dos porcos. Então eles ficaram observando, viu tudo o que aconteceu e leva a notícia para os donos dos porcos, né? E aí surgiu o problema. Porque a questão é que Satanás sabia o amor que aquele povo tinha no dinheiro. Não era nos porcos, mas os porcos eram um negócio lucrativo. Sim. E aí ele sabia do amor que essas pessoas tinham ao dinheiro. E eles se importavam mais com o dinheiro do que as vidas humanas. No momento que aqueles porcos, né, que Satanás fez isso, que matou os porcos, os cuidadores viram essa cena, né? Diz que logo em seguida eles correu contar para os seus donos e correu espalhar notícia por aquele vilarejo, né? E o interessante é que diz que aquele vilarejo vivia aterrorizado por aqueles homens, né? Eles aterrorizavam o vilarejo. Sim, porque atacavam as pessoas, né? Eles não tinham sua consciência, eles agiam igual animais mesmo. Atacavam as pessoas e colocavam o terror naquele vilarejo, mas mesmo assim, mesmo eles presenciando aquela cena, vendo esses homens libertos e totalmente transformados, o amor ao dinheiro falou mais alto, né? Porque os cuidadores dos porcos falou para as pessoas, a primeira coisa que as pessoas pensaram foi, isso vai trazer problema para nós. Esse homem, esse Jesus, ele vai trazer problema financeiro para nós. Tá certo que ele faz milagre, tudo bem, ele cura as pessoas, mas ele traz problema financeiro. Até pode ressuscitar defunto, mas traz problemas financeiros. Nós vemos que o amor ao dinheiro não é de hoje, né? É um mal dos nossos dias, muito grande, o amor ao dinheiro. Mas esse amor ao dinheiro não é de hoje. Muitas pessoas, muitos relatos na Bíblia sobre histórias de pessoas que pecaram e alguns perderam a salvação por amor ao dinheiro. Porque o dinheiro deixa a pessoa muito egoísta. O egoísmo ali estava tão grande por causa do amor ao dinheiro que eles deram pouca importância à libertação de 2 pessoas. Isso não importava para eles. O importante era o prejuízo que eles tinham levado financeiro. Então, assim, o egoísmo, junto com o amor ao dinheiro, o egoísmo é muito grande. E não obstante disso, eles se aglomeraram em volta de Jesus ali, né? As pessoas do vilarejo se aglomeraram em volta de Jesus e pedindo para ele ir embora. E os tripulantes que atravessaram o mar com Jesus, junto com os discípulos, contaram o milagre da tempestade para essas pessoas. E mesmo isso não bastou. Então eles viram o milagre dos gadarenos, eles ouviram sobre o milagre da tempestade e para eles isso não era bastante. Eles queriam que Jesus fosse embora. Interessante, né? A gente para pensar. Eles pediram para Jesus ir embora. E às vezes, na nossa vida, às vezes sem dizer, muitas vezes nós pedimos para Jesus ir embora. E Jesus é aquele que pode mudar tudo na nossa vida para melhor. E quando Ele permite dificuldades, lutas, tristezas, sempre tem uma finalidade boa. Nós devemos, com paciência, suportar tudo que vier sem murmuração, como Jó fez, porque assim nós vamos poder atingir o plano que Deus tem para nós. Porque senão, todo esse sacrifício fica em vão. E Jesus, tudo que Ele deseja que nós passamos é para o nosso bem. Ele deseja nos preparar para a vida que realmente importa, que é a vida eterna. Porque essa daqui é passageira, ela é uma prova para outra. Se nós vivermos essa vida, perdermos a próxima, nós perdemos tudo. Agora, se nessa vida for difícil, nós passarmos dificuldade, mas nós ganharmos a próxima, valeu todo o sacrifício. E muitas vezes hoje nós colocamos o dinheiro na frente de Jesus, né? Porque o centro dessa lição, né? Porque essas pessoas rejeitaram a Jesus foi por amor ao dinheiro. E muitas vezes nós, por causa de um trabalho, né? Quarta-feira à noite, dia de culto, mas eu vou fazer hora extra porque eu preciso do dinheiro. Né? É sábado, o meu patrão vai pagar muito bem, hora extra no sábado, vai pagar muito. E eu fico tentado, sendo que isso não devia passar nem pela minha mente. Eu sei que o sábado é o dia sagrado de Deus, é o dia do descanso. Por que eu vou ficar tentado a trabalhar no sábado? Isso não devia passar na minha mente.
né? Sendo que Ele que nos proporciona tudo, né? Por que eu vou desejar desobedecer Ele para agradar qualquer ser humano ou para agradar a mim mesmo, né? Pela recompensa, pelo dinheiro, tudo só faz sentido se for junto com Jesus. Por que eu vou preferir Mamon, o Deus do dinheiro, a Jesus? Né? Muitas vezes, até nas pequenas coisas, nós não podemos cair. Muitas vezes nós emprestamos dinheiro para alguém, né? E esse dinheiro que nós emprestamos vai tirar Jesus tanto da minha vida quanto da vida daquele que eu emprestei. Olha só como o dinheiro é a raiz de muitos males. Muitas vezes, por eu emprestar para um irmão da igreja, eu falo assim, não, eu não vou mais naquela igreja porque aquele irmão não está me pagando, e eu coloco a culpa em Jesus. Né? E tanto aquele irmão diz assim, eu não vou voltar mais naquela igreja porque aquele irmão fica me cobrando. Também coloca a culpa em Jesus. Nós devemos entender que o dinheiro foi dado por Deus. E se bem usado, pode ser uma bênção. Mas, irmãos, Satanás usa o dinheiro para que ele possa se tornar uma maldição na nossa vida. Ele usa para seduzir, para que a gente... Porque o problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Se a gente colocar o nosso amor no dinheiro, aí ele conseguiu tudo o que ele queria. Porque o dinheiro é útil, serve para resolver os nossos problemas, os dos nossos irmãos, né? Mas o amor tem que estar em Deus e no próximo. E no fim das contas, Satanás também conseguiu o seu plano ali naquela vila, né? Ele conseguiu, com aquela manada de porcos, ele conseguiu o seu desejo. Jesus foi embora dali, decidiu ir embora dali. Mas para aquelas pobres almas, para aqueles 2 gadarenos que Jesus expulsou o demônio, o que passava na mente deles? Como eles queriam? Com quem eles queriam estar? Só com Jesus, né? Só com Jesus. Eles não pensavam em dinheiro. E é interessante, porque ali Jesus não decidiu ir embora. Jesus é um cavalheiro, ele foi expulso. Jesus é educado. Isso. Então, na nossa vida, é assim também. Nós devemos desejar Jesus com tudo o que ele exigir. Porque não é que ele exige nada de nós, mas ele exige para nós, para o nosso bem. Então os gadarenos, Jesus vai se retirando, né, para o barco para ir de novo atravessar o lago. E aqueles gadarenos correm até ele, fica junto dele e diz assim, mestre, aonde você estiver nós queremos estar, nós queremos sempre estar do seu lado junto com você, porque eles tinham medo de Jesus ir embora e os demônios tomar posse deles de novo. Era um medo compreensível, só que Jesus tranquiliza eles. Jesus fala assim, eu curei vocês, eu dei uma nova vida para vocês e agora vocês têm uma missão. Essa vida nova, esse milagre que eu fiz na vida de vocês, vocês têm que pregar a outros. Então, anuncia, né? Anuncia. E eles entendem que eles têm uma missão. E eles vão pregar a outros. E mesmo sem conhecimento. Porque no Desejar Todas as Nações relatam que eles nunca tinham escutado um sermão de Jesus. Não, eles não conheciam, não tinham estudado e só tinha tido aquele contato. Era para eles contar exatamente o que eles tinham visto, só isso. A vida deles. E o interessante que eu acho dessa parte é que assim, eles queriam fazer isso? Ou eles queriam estar lá com Jesus? Queriam estar com Jesus. Eles queriam estar com Jesus. Mas o que Jesus escolhe para nós é o melhor. Jesus queria que eles fizessem aquele trabalho. Eles tinham um trabalho que agora Jesus não poderia realizar, porque tinha sido expulso dali. Mas eles estavam aptos a esse trabalho. Eles eram dali. Então eles não é a vontade deles, mas eles sujeitam a vontade deles a de Jesus e vão para a missão que Jesus deu para eles. E não só assim, né, mãe? Hoje em dia também, muitas vezes, Deus transforma, Jesus transforma a nossa vida, transforma a vida minha, a sua, a de todos nós, de vocês que estão escutando também. E Ele deixou uma missão para nós. De levar o Evangelho a toda criatura. Nós temos que espalhar o milagre que Jesus fez na nossa vida. Esse Jesus, esse Deus maravilhoso que nós temos que levar a outras pessoas. E é isso que Ele pede a nós. Muitas vezes nós queremos estar entre irmãos, entre amigos, estar próximo, estar junto, assim como aqueles gadarenos queriam estar com Jesus. Né? Hoje nós temos o privilégio e sabemos que Jesus sempre está conosco ao nosso lado. Né? Mas nós queremos estar perto de pessoas que nós gostamos. Mas Jesus disse que nós temos que espalhar a outros o Evangelho. Então muitas vezes, se nós temos que ir a lugares onde estamos sozinhos, não fica triste, Jesus está com vocês. E assim, o que Ele tem prometido para aqueles que forem fiel ao que Ele pediu, é muito melhor do que estar junto entre irmãos aqui nessa terra. Uma recompensa eterna, né? É o galardão que Ele recebeu do Pai, Ele também quer dar àqueles que obedecem a Ele. Deus abençoe a todos nós, que nós possamos cumprir a missão
aquilo que Jesus tem para nós, né? Aquela ordem que Ele nos diz, vocês vão fazer isso agora. E que nós possamos fazer com alegria, mesmo que não seja a nossa escolha, mas sendo a escolha dele, é sempre animar. Amém. Que Deus possa abençoar todos vocês que estão assistindo. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui, né? Conto com vocês na semana que vem. Peço que vocês comentem, curtem e compartilhem o vídeo. Ajuda bastante a gente. E até a próxima.